Boa noite, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de Direito dos Animais? Terminamos o Amazônico, vamos dar um pulinho aqui para Direito dos Animais. Na última aula, eu passei para vocês sobre os testes em animais. Essa aula a gente vai dar continuidade, mas em que sentido? A gente vai diferenciar a vivissecção. A gente precisa compreender o que é a vivissecção. A vivissecção, ela vai andar casada com os testes em animais, só que a gente tem que entender a eficácia ou ineficácia desses testes, dos quais também vão envolver a vivissecção. Então, primeiro de tudo, vamos saber o que é vivissecção. A vivissecção é a dissecação de animais vivos para estudo. Então, também pode ser utilizada dentro dos métodos de testes em animais. Os testes em animais, todo e qualquer experimento com animais cuja finalidade é a obtenção de um resultado, seja de comportamento, para medicamento, cosmético, ação de substâncias químicas em geral. Então, geralmente esses experimentos são realizados sem anestésicos, podendo ou não envolver o ato de vivissecção. Então, eles casam. Como eu já venho dizendo para vocês, não é possível que seja aceito, né, um comitê de ética para experimentação animal dizendo que o animal pode sofrer dor porque ele pode ser experimentado. Porque na concepção pura da legislação, quando a gente fala de não crueldade e não sofrimento, não tem como casar a experimentação animal com essa matriz constitucional nossa e de lei infraconstitucional também. Porque não há como se realizar testes em animais sem que haja sofrimento. Então a gente vai recair na mesma conversa, né? Até quais são os limites? Porque se a gente for pegar pelas correntes filosóficas que a gente já estudou, em que os filósofos apontavam para a gente a senciência animal, dos sentidos deles, né? Que eles podem sentir dor, eles têm inclusive a mesma consciência emocional que a gente tem em relação à ausência, à perda, né? Dos seus filhotes, que sejam. A gente aflige algum tipo de dor para esses animais quando se trata de experimentação animal. Dentro dessas correntes filosóficas, a gente viu que há pesquisadores, que há filósofos que inclusive falam que o animal não deve estar aqui para nos servir por causa da senciência deles. Então, compete aos seres humanos protegerem os animais. A ala mais radical do protecionismo animal diz que não é para serem utilizados os animais nem como experimentação dentro de universidades, né? Nem médica científica seria justificável, uma vez que sabe que a pesquisa utilizando esses animais é um retrocesso, porque existem métodos alternativos à utilização de animais. Porque animais não possuem o mesmo tecido humano, não possuem o mesmo resultado em determinados reagentes químicos que o organismo humano teria. Então, é um dos argumentos também para que os animais não sejam utilizados em forma de experimentação para produtos que vão ser utilizados posteriormente por seres humanos. Também é mensurado, né? Dentro da esfera da vivissecção, dos testes em animais, o fato histórico, que eu já contei para vocês mais de uma vez em sala de aula, que o Sabin, né, que descobriu a vacina da polio, utilizou pesquisas com animais que prejudicaram o desenvolvimento da vacina contra o poliomielite. A primeira vacina contra o pólio e contra a raiva funcionou bem em animais, mas matou pessoas que receberam a aplicação. Deu ruim. Foi testado primeiro em animal, quando veio para gente, para ser humano, bicho-homem, deu ruim os testes de Sabin. Então, o Sabin reconheceu que o fato de ter realizado as pesquisas em macacos acabou que atrasou a experimentação, a descoberta dele da eficácia da vacina da polio em 10 anos. Teste que deu ruim, porque foi feito primeiro em animal e depois em ser humano. A talidomida, que eu já falei em sala de aula para vocês, que é casada com a DES também, que são medicações, são drogas, elas também foram lançadas no mercado depois que foram testadas em animais. O que aconteceu? Quando o ser humano consumiu essas drogas, essas medicações, houve prejuízo para a saúde humana, né? Crianças nascendo com deformidades,
morte de algumas pessoas. Então, mais uma vez, foi testado primeiro em animal para depois vir a liberação da medicação para a gente, para o ser humano, o bicho-homem, e deu ruim. Por que se luta contra a vivissecção? Contra testes em animais? Porque já tem diversos meios de se fazerem as mesmas pesquisas com métodos alternativos, substitutivos, de forma eficiente e eficaz, que já estão sendo utilizados inclusive nessa área, sem falar de diversos processos que são modernos, de análise de genes, né, análise genômica, de sistemas biológicos in vitro, que vem dando muito certo, muito bem utilizados, né, por pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Sem falar em cultura de tecidos também, que pode ser realizada, provenientes de biópsia, de cordão umbilical, de placenta descartada, que dispensam o uso de animal. Vacinas também podem ser fabricadas a partir da cultura de células do próprio homem. O que tem, então, é que a vivissecção envolve basicamente interesses financeiros e políticos, e nem tanto científicos como se pensa, porque, querendo ou não, testar em animais é muito mais barato do que os métodos alternativos. Por isso que se continua. É eficaz? Não, não é eficaz, porque os exemplos que eu já citei para vocês. Testa no animal, às vezes dá certo, vem para o consumo humano, dá ruim, prejudica a saúde do ser humano. Então, não é viável. Só que financeiramente, lógico que a balança econômica e financeira vai pesar muito mais em cima de qualquer argumento nosso de defesa e preservação do ser humano. Então, quando o medicamento chega no mercado, são os consumidores a primeira cobaia de fato. Porque como no Brasil a nossa legislação não autoriza os testes em seres humanos, vai testar em animal, vai vir pra gente, e o que acontece? Quem vai ser verdadeiramente a primeira cobaia? Vai ser os seres humanos. Independente da quantidade de testes que já foram realizados com os animais, né? Somente nós, seres humanos, é que vamos saber o resultado desses efeitos desejáveis ou indesejáveis, né? Os contra-efeitos colaterais na espécie da substância que está sendo aplicada naquela medicação, naquele produto. Então, a indústria vivisseccionista não apenas coloca em risco as nossas vidas, como também impede que outras vidas sejam salvas, né? O que acontece? Vamos falar de alguns dados, né? Dados em relação a testes e vivissecção. Várias diretrizes da União Europeia foram filmadas com o propósito de abolir testes em animais, dentre eles aquele DL50, que a gente viu na aula passada, sobre a dose letal que é injetada no animal, para saber até que limite ele suporta. E é uma tendência mundial que a preocupação com o bem-estar dos animais de laboratório provoca essas discussões éticas no meio acadêmico e no meio científico. Na Europa, muitas dificuldades da medicina, muitas faculdades da medicina não utilizam mais animais, nem mesmo as matérias práticas, como técnica cirúrgica, oferecendo substitutivo para a utilização dos animais. Na Inglaterra e na Alemanha, idem, utilização de animais na educação médica foi abolida. Na Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, né, os países que formam a Grã-Bretanha, é contra a lei estudantes de medicina praticarem cirurgia em animais. O que se prepondera, né? Os médicos britânicos são comprovadamente tão competentes quanto qualquer outros médicos do mundo todo. A produção de anticorpos monoclonais por meio de animais foi banida da Suíça também, da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, da Suécia. Na Itália, nos anos 2000, né, na década de 2000, mais de um terço das universidades também abandonaram a utilização de animais para fins didáticos, né? A província do sul de Tirol, na Itália, proibiu experimentação em animais ao longo do território. Nos Estados Unidos, mais de 100 faculdades de medicina, 70% dos cursos de medicina não utilizam animais vivos nas práticas das aulas. As principais instituições de ensino de medicina, como a de Harvard, Stanford e Yale, julgam os laboratórios com animais vivos desnecessários para treinamento médico. Então, a abolição total dos testes em animais depende única e exclusivamente de nós, consumidores.
Se a marca testa em animal, a gente não compra. Então, a gente protesta, a gente vai contra, a gente pede uma legislação mais robusta em relação a isso. E com as informações disponíveis, a gente pode escolher entre um produto testado e não testado em animal. Lembra que eu falei que produto que não é testado em animal no Brasil vem com um selinho de um coelhinho no verso do produto, em alguma parte da embalagem do produto, que é por quê? Porque esse produto não, é um desenho de um coelhinho pequenininho, que esse produto não foi testado em animal. Então, a gente tem opções, não precisa. Eu não preciso para ter um batom novo, que esse batom seja testado em animais, porque a indústria de cosméticos no Brasil já sabe como produzir isso e quais os componentes ele pode utilizar em relação a isso, sem testar em animais. Para ter um shampoo, para ter uma roupa, porque a indústria têxtil também testa, um produto de limpeza, qualquer coisa que a gente utiliza, não precisa ter testes em animais, porque tem alternativas. Vamos ver agora alguns exemplos. Eu vou citar alguns, tem vários, mas eu vou citar uns 3, 4 exemplos de avanços científicos sem experimentação em animais. Por exemplo, a descoberta da relação entre o colesterol e as doenças cardíacas, feita sem a experimentação animal. O isolamento do vírus da AIDS, a descoberta do raio-X, a descoberta do fator RH humano, o tratamento hormonal para câncer de próstata, testes de hormônios. Então, assim, alguns exemplos de testes que não precisam da experimentação animal. Quais são as consequências dessa experimentação em animais? Por exemplo, vamos citar alguns exemplos também, tem vários, mas pensava-se que fumar não provocava câncer, porque o câncer relacionado ao fumo é difícil de ser reproduzido em animais de laboratório, e as pessoas continuavam fumando e tendo câncer. Evidências clínicas, embora existam, né, evidências clínicas e epidemiológicas de que a exposição à benzina causa leucemia em humanos, a substância não foi retida como um produto químico industrial. Ela não parou de ser produzida, ela não parou de ser fornecida, a benzina. Tudo porque os testes apoiados em fabricantes para reproduzir a leucemia em camundongos, a partir da exposição da benzina, falharam. Outro exemplo, os marca-passos e válvulas para o coração tiveram seu desenvolvimento adiado. Por quê? Devido às diferenças fisiológicas entre humanos e os animais, para os quais os aparelhos haviam sido desenhados. Cirurgiões, né, que pensavam que havia aperfeiçoado a queratonomia radial, que é a cirurgia para melhorar a visão, em coelhos, acabaram sofrendo um golpe, porque o procedimento cegou os primeiros pacientes humanos. Olha só, foi testado em coelho antes, quando veio para o ser humano, a primeira cobaia verdadeira, como eu falei, deu ruim. Isso porque a córnea, é lógico, a córnea do coelho não é igual à córnea humana. A córnea do coelho tem capacidade de se regenerar internamente, e a córnea humana se regenera apenas superficialmente. E atualmente a cirurgia é feita apenas na superfície da córnea humana. Os transplantes de pulmão e coração também foram aperfeiçoados em animais, mas nos primeiros 3 pacientes morreram, que daí foi feito esse transplante de pulmão e coração. Os 3 primeiros pacientes que tiveram essas cirurgias realizadas morreram nos 23 dias subsequentes, 23 dias após a cirurgia. De 28 pacientes operados entre as décadas de 80, na década de 80, entre o ano de 81 e 85, 8 morreram após a cirurgia e 10 desenvolveram um tipo de bronquiolite, que é uma complicação pulmonar que os cães submetidos aos experimentos não tiveram. Dos 10, 4 morreram e 3 nunca mais conseguiram viver sem o auxílio de um respirador artificial. E a tal da bronquiolite passou a ser o maior risco de operação. Alguns exemplos eu estou citando para vocês, tem vários, né? Inclusive no texto que eu vou deixar para vocês tem lá, acho que aproximadamente uns 50 exemplos que vocês vão ver em relação a erros
falhas de produtos ou técnicas que foram utilizados com nós seres humanos e primeiramente foram testados em animais, e que com os animais deram certo e com nós humanos não deu certo. Vou citar a última que eu sempre falo aqui, sempre falei para vocês na aula, da talidomida, que foram lançados no mercado depois de serem testadas em animais. Várias pessoas sofreram com a consequência do uso. A talidomida foi desenvolvida em 1954, destinada a controlar o quê? Ansiedade, tensão, náuseas. Em 57 ela passou a ser comercializada. Em 1960 foram descobertos efeitos teratogênicos provocados pela droga quando consumida por gestantes. Então, durante os 3 primeiros meses de gestação, a talidomida interferiu na formação do feto, provocando focomelia, que é o encurtamento dos membros junto ao tronco, tornando as pessoas com essas deformidades nos membros superiores e inferiores também. Então, testado em animal, tudo foi testado em animal antes, depois com nós seres humanos não deu certo, trouxe prejuízos, tá? Quais são as alternativas para isso então? Tem alternativa a teste animal? Tem, existe já alternativa a teste animal. São recursos educacionais, né, ou abordagens educativas que substituem o uso de animais ou complementam essas práticas humanitárias de ensino. Essa educação humanitária no ensino das ciências pode ser encontrado quando os estudantes são respeitados em sua liberdade de escolha e opinião, os animais não são submetidos ao sofrimento ou mortos em práticas educativas, os objetos educacionais são obtidos e utilizados utilizando-se métodos e abordagens alternativas, e a educação estimula a visão holística do meio ambiente e o respeito à vida. Alternativas que são inovadoras, por exemplo, a adoção de métodos alternativos que mantêm a educação atualizada, sincronizada com o progresso tecnológico, desenvolvimento de métodos de ensino que contribuem para o pensamento ético, mostram alternativas aos estudantes que podem aprender com o seu próprio ritmo, a qualidade da educação é acentuada, criando um ambiente saudável e de aprendizagem com um mínimo de conflitos negativos. Muitos métodos humanitários de ensino são simples, previsíveis e repetitíveis, de modo que os princípios experimentais e objetivos possam ser perceptíveis, aprendidos facilmente e com eficiência. A autoexperimentação pode ser altamente memorizável e agradável para quem faz as pesquisas, né, para quem precisa aprender essa ciência que antes, outrora, utilizava animais. Essas alternativas avançadas podem ser utilizadas como realidade virtual e multimídia, por exemplo, quando a gente fala de experimentação que vai substituir os animais. As alternativas são eficientes, porque elas podem ser combinadas com cuidados específicos no ensino e com alcance de objetivos de ensino de qualquer prática de animais. Os estudos publicados que têm avaliado a eficiência dos métodos alternativos têm mostrado que os estudantes que optam por alternativas aprendem tão bem quanto, ou em alguns casos até melhor, do que os estudantes que utilizam o método tradicional de experimentação animal. As alternativas são mais econômicas também. Muitas alternativas e mesmo os métodos de ensino são baratas quando comparadas com o gasto da manutenção, que é utilizado para se colocar animais para experimentação e ensino, por exemplo, em faculdades. Porque vai ter que ter compra, criação de animais, manutenção desses animais. E essas outras alternativas requerem um gasto inicial até considerável, mas os benefícios do investimento são aparentemente imediatos, porque os custos podem ser cobertos a longo prazo, pois poupam o gasto exigido com os usos de animais. Modelos e simuladores. Modelos e simuladores mecânicos podem ser muito mais úteis ao estudo da anatomia e da fisiologia para a cirurgia. Eles vão de modelos simples a baratos, a equipamentos computadorizados. Modelos mecânicos, como simuladores de circulação, pode oferecer uma excelente visão de processos fisiológicos e substituindo cada vez mais o uso de animais no tratamento médico.
Filmes e vídeos interativos também podem auxiliar e ser métodos substitutivos, porque os filmes são baratos, são fáceis de obter, duradouros, fáceis de usar, podem ser repetidos. Eles oferecem essa possibilidade de repetição, utilizando câmera lenta, mostrando detalhes em closes, a edição de gráficos, animações, elementos interativos, podem acentuar o seu valor educativo também, e com faixas audiovisuais que os estudantes podem acompanhar uma gravação de um experimento enquanto monitoram esses equipamentos que registram e detalham esse experimento. Simulações computadorizadas e realidade virtual. Essas alternativas também podem ser altamente interativas, incorporar outros meios com gráficos, alta qualidade de imagem nos filmes e frequentemente também ser divulgados em mídias diversas. Pode ser baseado em dados experimentais atuais e serem gerados em equações clássicas e podem incluir variação biológica. Alguns tipos de simulação computadorizada e realidade virtual permitem a adaptação pelos professores, de modo a possibilitar os objetivos específicos da aula. Essa aprendizagem de computadores e simuladores não apenas permitem a exploração de disciplinas de específicas aulas, né? Assim como passa por novos caminhos e trazem uma profundidade maior para o ensino. Aula de experimentação. Os estudantes de biologia e medicina de muitas universidades participam ativamente em práticas cuidadosamente supervisionadas, onde eles possuem os animais experimentais para o estudo da fisiologia e bioquímica. Só que na autoexperimentação eles podem fazer a vez desses animais, ingerindo substâncias como café, açúcar, administrando drogas como diuréticos, usando eletrodos externos para mensuração da velocidade de sinais nervosos e outros testes que podem ser aplicados em si mesmo ou nos colegas. Uso responsável de animais é outro método de substituição. Dos estudantes que precisam da prática com animais, essas necessidades podem ser supridas de diversas maneiras humanitárias. Animais que morreram naturalmente podem ser utilizados, ou que sofreram eutanásia por motivo clínico que precisa ser estudado também podem ser utilizados. Os que foram mortos em estradas. Então, algumas universidades inclusive já utilizam esse uso responsável de animais. Outro método de substituição é o uso de campo e de observação. Existe uma gama ilimitada de práticas alternativas que podem ser aplicadas através do estudo de campo. Animais selvagens e domésticos e também os humanos oferecem oportunidades para esse estudo prático, não invasivo e que não seja prejudicial no estudo da zoologia, anatomia, fisiologia, etologia, epidemiologia e ecologia. Esses métodos podem estimular os estudantes a reconhecerem responsabilidades sociais e ambientais. E um último tipo de substituição que pode ser citada é a experimentação in vitro. Muitos procedimentos bioquímicos envolvendo tecido animal podem ser adequadamente experimentados em cultura de tecidos. Outros métodos in vitro, particularmente em toxicologia, por exemplo, podem ser utilizados em micro-organismos, cultura de células, substituindo o uso de animais e oferecendo um resultado muito melhor e até facilitando as pesquisas na relação humana, porque se eu posso utilizar o tecido humano e realizar as pesquisas in vitro, é muito melhor, porque o resultado vai ser mais objetivo e vai ser real, diferentemente se eu utilizar o animal. Então, o que eu coloquei aqui tudo para vocês em relação à vivissecção, que também é utilizada como testes de animais, e a gente continua da outra aula a questão da substituição dos testes em animais. A gente não precisa utilizar dos testes em animais. Então, é o que eu quero que vocês guardem, é uma continuidade dos testes em animais que a gente viu hoje. Vai ter esse vídeo, vai ter o texto dessa aula e também a atividade disposta no SEI, tá, galera? Vamos estar junto no horário da aula, no WhatsApp, e qualquer dúvida vocês me questionem, tá joia? Então, vou desejar uma boa noite aqui para vocês
a gente possa se ver na semana que vem, todo mundo muito saudável, todo mundo muito bem. A Prof tá sentindo falta de vocês também. Se cuidem, tá joia? Fiquem em casa. Um abraço, galera.